Eu tava aqui pensando e às vezes as pessoas acreditam que o básico dentro da aquarela ele se torna inferior somente porque ele é básico, porque ele é simples. E não, muito pelo contrário. Quando a gente está falando de aquarela, o básico é aquilo que vai dar a nossa base. É aquilo que a gente vai usar para poder a gente avançar, para a gente melhorar dentro da nossa técnica. Então, se você já conhece o básico, é sempre bom também a gente dar uma revisitada de vez em quando no básico. Refazer e fazer alguns exercícios. Isso é importante. Isso vai refinando a nossa técnica. E se você tem interesse, curiosidade em conhecer um pouquinho mais sobre o básico, fica aqui. Você vai ver um pouquinho do básico na aquarela. Espero que você goste. Pode curtir, comentar, deixar seu like. Bem? Vamos lá, hoje a gente vai ver o básico dentro da aquarela. Então eu peguei alguns pincéis aqui, olha, pra gente conseguir testar pincéis diferentes. A cor que a gente vai utilizar é a cor que você preferir. Porque como eu falei para você, é um teste. Então, você pode usar a cor que você se agradar. Vou pegar esse pincel redondo, com as cerdas médias. A gente dá uma olhadinha nele e pega a cor que preferir. Eu vou pegar essa tonalidade aqui, ó. É um vermelho indiano, se eu não me engano. Vou pegar um pouco de água. Esse aqui realmente ele tem uma tonalidade bem intensa, bem forte. E aí pro básico a gente começa utilizando ele para fazer linhas, tá? Então eu posso fazer linhas na horizontal, na vertical, inclinadas, da forma que você preferir. Então, linhas horizontais. Ó, começo com a pontinha do pincel, deito o pincel, subo. Vou testar com outro pincel para você ver. Esse aqui já é um pincel mais fino, olha. Então, dou uma olhadinha nele. Pego um pouco da cor. E aí a gente vem aqui, ó. Fazendo uma linha horizontal. Abaixo, uso a parte gordinha do meu pincel, vou levantando ele aos pouquinhos. De novo. Eu posso começar gordinho. Levanto o pincel. Abaixo de novo. Levanto. Posso mudar também o sentido em que eu vou fazer a linha. Então, eu posso fazer linhas assim, olha. Pegar um pouco mais. Fazer linhas inclinadas. Lembra que esse aqui é o básico e ele serve para a gente fazer um treinamento. Eu posso fazer linhas em que vão atravessando outras linhas.
Posso fazer isso em direções diferentes. Vou fazer uma linha curva. Aqui eu vou usando aquela parte de levantando o pincel e usando a parte mais gordinha do pincel. E aí a gente consegue fazer linhas diferenciadas. Então, esse é um treinamento com linhas. Lembrando, as linhas é importante a gente fazer esse tipo de treino para a gente conseguir ter mais segurança ao utilizar o pincel. Eu posso vir aqui, ó. E fazer uma insinuação de folha. Se fosse uma tonalidade verde, acho que ficaria mais interessante. Deixa eu pegar um verde. Só para vocês terem uma noção. Eu vou pegar o verde aqui. Qualquer verde. Que eu tinha aqui à mão. E aí aquele primeiro pincel redondo que a gente tinha utilizado, ele é um pincel bem velhinho. Posso fazer isso aqui do outro lado também. E puxar. Aqui de novo. Só usando o básico, que são as técnicas de pincelada. Eu vou pegar uma outra tonalidade e vou fazer um círculo. Vou pegar esse roxo. Eu vou colocar o roxo aqui. Esse mesmo roxo com um pouco de água aqui do lado. E vou pegar um tom mais avermelhado, mais rosado.
aqui eu vou fazer uma bolinha, ó. Círculo. Vou pegar um pouquinho do roxo, só acrescento aqui no pincel. E as duas cores, elas já vão dar uma fundida de leve. Porque eu não lavei o pincel antes. Então, ó, eu tô treinando a fazer bolinhas. Eu posso fazer bolinhas maiores ou menores. Vai daquilo que você quer treinar. Vou pegar um pouco dessa tonalidade. Perceba que ficou uma poça de tinta aqui. Eu vou puxar e vou fazer uma outra bolinha embaixo. Usando somente essa pocinha de tinta. Fazer a mesma coisa aqui. Perceba que a tinta ela vai refluindo. Vou pegar um pouco da tonalidade do roxo mais escuro. E você vai ver que a tonalidade ela vai dar uma misturada. Ó. Perceba como a tinta pode ir refluindo. E aí você pode ir fazendo círculos menores, maiores. Vai da sua intenção na hora que você estiver desenvolvendo. Se eu quiser, eu posso acrescentar outra cor. Eu vou pegar o verde que já está aqui pronto e vou acrescentar aqui, olha. Só na lateral. E perceba como as cores elas vão refluindo de uma para outra. Dei uma lavada no meu pincel. Aqui eu tinha feito com uma mistura das duas cores, né? Perceba que ele já está seco ao toque, olha. Então eu posso pegar um pouco mais da tonalidade de roxo e passar aqui, ó. Na intenção de escurecer. De fazer uma iluminação. Eu vou deixar assim para vocês verem que se a gente não fizer mais nada, ele vai ficar com essa borda seca, dura, né? Quando ele terminar de secar. Eu vou fazer uma outra aqui embaixo. Eu vou pegar uma tonalidade de vermelho. Eu acho que isso aqui não é vermelho, acho que isso aqui é um laranja. Isso mesmo, laranja. Vou
Eu peguei essa tonalidade laranja aqui, olha. E vou fazer um círculo. Vou fazer um outro aqui do lado. E mais um. Perceba que quando a gente está envolvido assim na técnica, os nossos problemas, que a gente já traz do nosso dia a dia, eles vão ficando em outro lugar. Porque quando a gente se envolve com alguma coisa, a gente mantém o foco todinho naquilo que a gente está fazendo. E aí a gente esquece que tem problema, esquece que tem dívida, esquece que tem qualquer outra coisa. Porque a gente está envolvido momentaneamente com isso daqui. Peguei um pouquinho de água. Eu peguei a mesma tonalidade de laranja. E acrescentei aqui. Só coloquei um pouco a mais de laranja. Então, ó, perceba que aqui ele já tá secando. Então, ó, eu venho aqui e vou acrescentando mais pigmento. A minha intenção é justamente saturar de pigmento. Esse daqui, eu vou dar mais uma camada nele. Ele estava quase secando. E aí eu dei mais uma camada aqui. Já esse eu vou deixar secar. Eu vou pegar uma outra cor. Eu vou pegar esse roxo que tá aqui. E eu vou passar ele aqui, olha. Na outra lateral. Perceba que eu vou escurecendo ele com uma outra cor. Eu vou dar uma lavada no meu pincel. E vou passar um pouquinho de água aqui, olha. Nessa bordinha. Pra ela não ficar tão seca. Esse aqui que já tá seco ao toque, eu vou fazer novamente uma camada. Pego aqui o laranja. Vou fazer do outro lado. Lavo o pincel, tiro o excesso de água, e ele com o pincel ainda úmido, eu venho aqui, ó, e passo aqui, ó, na bordinha. Pra ele não ficar com uma borda tão seca. E eu tô esperando secar. Esse aqui eu já tinha dado uma segunda camada com ele ainda molhado. Eu vou pegar um pouquinho mais do laranja. E venho aqui, olha. Passando de novo, ó. Perceba que ele tá úmido. E pelo fato dele tá úmido ainda, conforme a gente vai passando o pincel, um pouco da tinta ela vai arrastando. Mas a gente também consegue saturar assim, olha, molhado no molhado.
Antes dele secar, a gente vai colocando novas camadas. Vou dar uma umedecida aqui. Que essa técnica aqui é molhado no molhado. Esse daqui a gente tinha feito com roxo, certo? Eu vou pegar um pouco mais do roxo. E aí eu vou passar um pouco do roxo aqui. Uma camada seca. Lembra que essa camada ela já tá sequinha, sequinha. E aqui, como eu tô fazendo tudo seco, não vou colocar mais nada. Esse daqui ele já tá seco também. Eu vou fazer uma veladura. O que é uma veladura? É quando a gente passa uma outra cor por cima. Então, seja ela qual a cor que você preferir. Então, eu vou pegar um pouco de vermelho. Ó, eu venho aqui. Esse aqui é um vermelho de cádmio. É um laranja. A minha luz está bem ruim. Eu vou misturar esse laranja com o vermelho. O vermelho indiano. Então, eu vou deixar ele numa tonalidade mais clara. Então, eu ponho um pouco de água. E aí eu venho aqui, ó. Passo aqui por cima. Perceba que a gente consegue aqui visualizar as duas camadas. O roxo por trás e o vermelho com laranja por cima. E esse daqui, olha, ele tá secando e a borda tá ficando marcada. Então a gente só passa um pouquinho de água. A mesma coisa nesse daqui. Perceba que a bordinha ela vai ficando marcada, olha. Então a gente só acrescenta um pouquinho de água. Eu vou fazer aqui na parte de baixo, usando uma outra cor. Deixa eu ver que cor é essa. É um azul. Bem escuro. Vou pegar um pouco mais de água.
Aqui eu deixei essa primeira camada. Vou preenchendo. Com a mesma tonalidade. Eu vou pegar um pincel menor. Ó, esse é um pincel menorzinho. Eu venho aqui, pego a mesma tonalidade. Eu vou pôr um pouco mais de água. Na intenção dele ficar mais claro. A minha folha estava molhada, ó. Aqui, olha, com a tonalidade que já tem aqui, olha, só vou puxar. Deve ter caído uma gotinha de água. E eu não percebi. Mas acontece. Isso faz parte do que a gente não consegue prever dentro da aquarela. E aí a gente tenta corrigir um pouco a deformação da imagem. Pegar um pouco de água. Só água. E aí a gente espera secar. Eu tô usando aqui esse pincel mais fino. Se eu quiser, eu posso acrescentar um pouco de laranja aqui nele. E acrescentar aqui, olha. Agora que ele já tá seco.
Pegar um pouco de água. E aí a gente passa aqui na bordinha. Vou pegar um pouco do roxo. E aí eu posso acrescentar aqui, olha. Que ele já tá seco. Usando um pincel fininho. E aí eu venho com outro pincel. Esse aqui, olha, só molhado. Passo aqui, olha, na bordinha. E deixo secar. Pego aqui esse laranja. Pegar uma tonalidade um pouquinho mais clara. Fazer uma sombra aqui também. Aqui a cor vai misturar. E agora aqui que tá seco, eu venho com um pouco do azul. E construo mais uma camada aqui. E aguardo a secagem. Esse aqui que tá numa tonalidade mais clara,
E vou fazer a mesma coisa. Só que eu peguei um tom mais claro. E coloquei um pouco mais de água. E se eu preferir, eu já posso ir saturando aqui mesmo molhado. Então eu vou pegar agora uma tonalidade mais escura do que a que eu estava usando. E aí eu venho aqui, olha, saturando essa área. Colocando mais cor, mais pigmento. Para dar essa diferença tonal. Um lado mais claro, um lado mais escuro. Então perceba que aqui tá molhado. E aqui tá na mesma tonalidade. Tá no seco. Se eu quiser aqui na sombra, eu posso deixar um pouquinho mais escuro. Só que é onde a bolinha encosta. Molho meu pincel. E venho aqui, ó, só na bordinha. Passando um pouquinho de água na borda. Essa mesma coisa aqui do outro lado. Para conseguir criar essa profundidade aqui. Eu vou esperar essa camada aqui secar. Enquanto isso, eu vou pegar esse pincel mais fino e eu vou fazer novas linhas aqui. Então, eu vou pegar essa tonalidade aqui de verde que a gente fez. Vou pegar uma outra cor. Um pouco do azul. E aí a gente vai treinando formas, linhas. Para a construção
da imagem. E lembrando também que quando a gente está fazendo isso, a gente simplesmente esquece que tem uma outra vida, que tem problemas, esquece as confusões do dia a dia, a gente vai esquecendo tudo. Perceba que ele ainda está molhado, ó. Eu vou fazer umas manchas de cor, vou pegar um pincel maior. Pegar essa tonalidade aqui de verde que a gente fez. Perceba, olha, que a gente pode ir fazendo uma veladura com as cores que a gente já tem disponível aqui. Pintando partes, deixando partes sem pintar. Peguei um pouquinho de água, só arrastei aqui, para que o centro fique mais escuro e as bordas mais claras. Podemos fazer isso com qualquer uma das cores que a gente já utilizou. Essa parte aqui que já secou, se eu quiser eu posso acrescentar aqui, olha. Fica uma tonalidade embaixo, outra em cima. E é assim que a gente vai desenvolvendo as camadas na aquarela. Tendo paciência de esperar secar. Sem ficar o tempo todo pensando no resultado, controlando o que a gente está fazendo, se for esse o objetivo, mas sem ficar criando expectativas sobre o resultado, porque às vezes a expectativa ela cria frustrações desnecessárias. Quando nós temos a intenção de fazer um trabalho bonito para venda, pode ser interessante, mas se não foi esse o objetivo, então só a satisfação de pintar já é importante. Só isso já deve nos causar felicidade. Um pincel seco. E quando tem pouca tinta sobre o pincel. E aí ele fica esse arrastado. Essa parte aqui que já tá seca, se eu quiser eu posso dar uma escurecida nela. Então eu posso vir com o pincel, um pouco mais de água.
E posso acrescentar essa camada. Perceba que ele já tem aqui, olha, 3 tonalidades, a clara, uma média e uma escura. Essa daqui, assim que estiver seca, faça a mesma coisa. Pegue uma tinta escura e passe uma nova camada aqui. Você vai ver a diferença de tonalidade. Isso é importantíssimo. E eu vou dar por encerrado aqui, enquanto a minha pintura não seca. E a aquarela é para isso. Sempre